Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre a técnica que eu escolhi para maquiagem de hoje, então se você não gosta das partes das introduções, é só pular essa parte para a parte do tutorial, tá ok? Eu vou deixar o tempo certinho que começa o tutorial aqui escrito embaixo. Bom, como vocês puderam ver no título do vídeo, nós escolhemos hoje o cut, né? Um semi-cut. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa técnica, quando ela surgiu, quando ela voltou pra moda. O cut crease completo, a técnica cut crease, ela significa literalmente recorte do côncavo, né? O côncavo é essa parte fundinha dos nossos olhos. Então, essa técnica surgiu mais ou menos na década de 60, né? Bonequinha de luxo, pra quem não conhece, eu vou deixar um post bem bacana, fazendo uma explicação mais histórica dessa técnica, tá? Então eu vou deixar o link, acessem pra você que é profissional ou é amante de maquiagem, vai gostar bastante, falando um pouquinho sobre essas técnicas que a gente utiliza hoje, mas que existem, ó, há muitos anos. Então essa técnica do cut surgiu mais ou menos ali na década de 60, voltou à moda há alguns anos e continua aí firme e forte, talvez não tão marcante, não tão forte, né? Mas ela continua aí entre as técnicas mais pedidas entre clientes, alunas e amantes de maquiagem. Não é uma técnica que dá para ser usada em todos os formatos de olhos, em todos os tipos de pele, certo? Para quem já tem uma certa idade, pele madura, já tem aquela pálpebra um pouquinho mais flácida, mais molinha, é muito difícil conseguir fazer esse recorte e deixar ele bem bonitinho, bem desenhadinho, gente. É quase impossível numa pálpebra madura muito flácida você conseguir deixar um recorte reto. Então evitem essa técnica em pessoas com peles muito maduras, para você que é profissional, tá? Essa técnica é para quem já tem o côncavo marcadinho, é uma mão na roda, porque já fica mais fácil de encontrar o côncavo na hora do recorte. Ela é bacana de ser utilizada também para quem não tem muito côncavo aparente ou para quem tem muita pelezinha, né? No meu caso eu tenho um pouquinho de pelezinha aqui. Eu fiz o recorte um pouquinho acima das minhas pelezinhas e ficou parecendo esse côncavo um pouco maior, mais aparente. Fica bacana também. Eu tenho, na verdade, pelezinhas, são linhas, né? Linhazinhas de expressões, né? Ó, dá pra ver quando eu dobro o olho. Ela é bacana também. Muita gente acaba utilizando essa técnica para orientais que não tem um côncavo muito marcado, então criam um côncavo novo. Enfim, é uma técnica bem democrática. Eu não gosto muito de fazer o recorte completo. Para mim, esse recorte já dá uma pesada no olhar, parece que cai o olho do mesmo jeito, eu não gosto muito. Prefiro fazer o semi, que a gente termina mais ou menos aqui no meio do olho. E gosto de trabalhar o cut com delineado esfumado, porque dá essa impressão de que o olho é mais alongado, o olho é mais pra cima, não tão caído. Eu mesma tenho o olhar terminado pra baixo e com essa técnica não dá nem pra perceber que o meu olho é meio caidinho, né? Então essa técnica também é bacana de ser aplicada em quem tem olhos um pouco caídos, a junção do semi com o delineadinho esfumado. Enfim, mais explicações sobre a técnica eu vou deixar um post no blog, juntamente com um post desse tutorial aqui, então não percam, vale a pena lá conferir, tá certo? Então chega de blá 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 essa parte mais bacana histórica da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa leve explicação, ok? E bora lá acompanhar esse passo a passo. Se gostar, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei e se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos acompanhar o passo a passo de hoje. Gente, eu vou começar então neutralizando a minha pálpebra móvel. Tô usando uma sombra cremosa, meio amareladinha, mas pra mim fica meio tom de pele, tá? Então optem por primers ou produtos desse estilo que sejam transparentes ou que sejam do teu tom da tua pele, pra não influenciar na cor da sombra, tá? Vou começar com uma sombra marronzinha, bem nude, né? Ela é bem nudezinha mesmo. Vou começar esfumando do meu côncavo, da parte fundinha dos meus olhos pra cima, lá pra pálpebra fixa, certo? E vou deixar essa corzinha bem aparente mesmo, fica esse tomzinho meio de caramelo. Adoro, adoro. Depois eu já começo a trabalhar com uma segunda sombra de marrom. Gente, eu gosto particularmente de fazer um degradê bacana de marrons
para ter ir criando a intensidade aos poucos dessa cor que eu vou trabalhar na minha pálpebra fixa. Se você quiser utilizar menos cores, fiquem à vontade, tá? Eu gosto de usar mais ou menos 3 sombras marrons diferentes. Então eu dou uma inclinadinha assim na cabeça, até para eu poder conseguir sentir direitinho o meu fundo do olho e conseguir encaixar bem legal assim o meu pincel. E essa sombra também vai ser trabalhada ali no côncavo, junto com a pálpebra fixa, mas sem ultrapassar e sem esconder a primeira sombra que eu apliquei, né? Para ficar aparente aquele degradê bem bonito entre elas. Depois eu peguei um blush, porque eu não tenho sombra vinho, gente. É tão difícil eu conseguir achar sombra vinho. Então eu tenho esse blush que é meio vinho, né? Bem bonito. E eu apliquei ele mais no canto externo mesmo, que eu quis dar um tonzinho meio de sombra vinho, dar uma corzinha para esse meu marrom aí no canto externo. Mas eu não levo completamente até o canto interno, não. E aquela mesma sombra cremosa que eu utilizei lá para neutralizar minha pálpebra móvel, eu vou utilizar ela também para fazer o recorte. Só que como a minha já tá um pouco sequinha, eu peguei um diluidor de maquiagem e dei uma diluída na espátula. Tirei um pouquinho, raspei um pouquinho e diluí um pouquinho para ele ficar um pouco mais cremoso, para ficar mais fácil, mais maleável o produto para fazer o recorte. Então, mais uma dica, optem por produtos líquidos ou mais pastosos que sejam mais fáceis, mais maleáveis para você conseguir fazer esse recorte, certo? Eu uso um pincel de corretivo normal, ele é um pouquinho mais fininho, mas ele é bem normal e tenho toda a paciência do mundo para fazer esse recorte, gente. Sério, tenham toda a paciência do mundo para fazer esse recorte, para não fazer com pressa e não ficar bacana. E depois com aquele pincel que é tipo um kabukizinho, né, de cerdas sintéticas, eu esfumo esse finalzinho, porque eu não levo o recorte até o fim, eu só levo o recorte até o meio dos meus olhos. Isso que caracteriza um semi-cut, a gente leva o recorte só mais ou menos até o meio do olho, e depois eu esfumo o final, esse produtinho, por isso que ele tem que ser um pouco cremoso para você conseguir esfumar ele, para depois eu começar a entrar com as mesmas sombras que eu trabalhei ali no côncavo, e começar a fazer o degradê. Então eu começo fazendo de fora para dentro, eu não começo do canto interno. Então eu já volto com aquela segunda sombra que eu utilizei no côncavo, aquele marrom mais quente, e já levo ele até mais ou menos para o meio da pálpebra. E no canto interno, para não ficar uma coisa muito clara, eu peguei a mesma sombra que eu apliquei no côncavo lá, aquela primeira, aquela nude. Então eu usei ela. Você poderia fazer uma pálpebra mais colorida se você quisesse, mas para você que é um pouco mais discreta, utilizar as mesmas cores na pálpebra móvel que você utilizou no côncavo é uma ótima pedida e não precisa exigir muito da tua criatividade na hora de escolher as sombras para aplicar na pálpebra móvel, certo? E finalizo com a sombra vinho ali. Agora o delineado, gente, é um delineado simples, ok? Sem puxar o gatinho, então ainda mais fácil, né? Que não precisa puxar um delineado gatinho. Não mostrei ele completo porque eu já mostrei esse tipo de delineado várias vezes aqui no canal, tá? Então ele é um delineado simples, começando do canto interno e finaliza ali no cantinho externo, sem puxar o gatinho, ok? Não esqueçam, não puxem o gatinho. E não levem demais para o canto externo, tá? Porque senão fica mais difícil de você conseguir esfumar. Leve ele até onde termina o teu côncavo ali, tá vendo? E com sombra preta, eu vou começar a depositar essa sombra preta, porque o delineador em gel, principalmente esse da Inglot, depois que ele seca, ele é impossível de esfumar. Então, você conseguir esfumar o delineado em si, você não vai conseguir. O que você vai fazer? Você vai depositando sombra preta, esfumando aos pouquinhos, junto com um pouquinho de marrom, e vai sumindo ao depositar a sombra preta em cima desse delineado. Tá? Porque esfumar esse produto em si você não vai conseguir, só se ele ainda estiver meio úmido, tá bom? Aí já vou aplicar minha máscara, tô usando essa da Benefit. Ela é a prova d'água, eu amo essa máscara, gente, ela é o cão pra tirar. E os cílios que eu tô usando hoje é esse do Guilherme Batista, ele me enviou alguns cílios, esse da linha Creative Line. Ele é maravilhoso, não tem o nome do modelo do cílio, gente, na caixa, eu procurei. Mas talvez não tenham muitos modelos, então seja mais fácil. Esse é aquele típico que é um pouco mais alongado no canto externo e ele é bem volumoso. E para quem gosta, ele é de cerdas sintéticas, tá? Ele não é de fios naturais, então quem não gosta de trabalhar com produtos
que tem origem animal vai gostar desses cílios do Guilherme Batista, pelo menos essa linha são fios sintéticos e a base também é sintética, tá? Finalizando em cima, rapidinho, a gente vai começar a parte inferior, então com lápis preto típico na linha d'água. E eu vou parar um pouquinho o tutorial para vocês verem a diferença quando a gente só passa lápis preto na linha d'água e não faz a parte inferior. Quer ver a diferença, ó? Olha só a diferença quando a gente faz embaixo e quando a gente não faz embaixo. O olho parece bem pequenininho, né? Então não tenham medo de abusar dessa parte inferior dos olhos. Você pode fazer um pouco mais fino, ou se você gosta de bem dramático, você pode fazer um pouco mais grosso. Isso vai depender do espaço que você tem ali abaixo dos olhos, né? Para quem tem mais bolsa, aquelas marcas de bolsa, né, de olheira, pode fazer até um pouquinho mais grosso, que você tampa um pouco a tua bolsa e disfarça um pouco ela, tá? Fica a dica aí. Aí agora eu vou pegar as mesmas sombras que eu trabalhei em cima, a mais clarinha, nudezinha. Vou esfumar mais o canto externo até o meio, para dar um efeito mais esfumado nesse lápis. E com um pincel um pouco mais pontudinho de esfumar, obviamente, vou misturar as duas sombrinhas, a marrom com a vinho. E vou esfumar abaixo também, ligando, juntando com o esfumado inferior para ficar uma coisa só, uma coisa mais harmônica, uma unidade, né? Pra gente ter uma unidade nessa maquiagem. E finalizo com um pouquinho de sombra preta com pincel chanfrado, selando um pouquinho esse lápis, selando esse delineador para não borrar, para não derreter. E vou esfumar um pouquinho também para tirar o excesso. Finalizando aí com o nosso pigmento favorito da vida, o nude da NYX Ultra Permania. Vou aplicar ele ali abaixo da sobrancelha, levando mais para o canto externo, do ponto alto da sobrancelha para o canto externo, ok? E máscara de cílios para a gente finalizar a parte inferior. De blush, gente, eu não quis utilizar uma cor muito, sabe? Então eu optei por um marronzinho mesmo para a gente fazer uma maquiagem mais discreta mesmo. Ela é marcante, mas discreta, entendeu? Então eu optei por um blush um pouco mais marronzinho. O iluminador também eu não quis optar por um muito gritante, então esse eu tô usando o marmorizado da Natura Aquarela. E apliquei ele nos pontos mais altos do meu rosto, então apliquei acima do ossinho zigomático ali, acima do blush, pontinha do nariz e um pouquinho no queixo, para dar um pouco de evidência pro meu queixinho. O batom que eu usei foi o Rose, da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas, da linha Pausa para Feministas, tá? Essa cor é maravilhosa e lembra a cor de batom que a Rose usou no Titanic. Bom, meus amores, então é esse o tutorial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações, do passo a passo e de tudo que foi apresentado aqui hoje, tá bom? Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.